Deus de graça, misericórdia, bondade, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela revelação, Pai, pela maneira como o Senhor graciosamente, ó Pai, se revela a nós, nos orienta, ó Pai, e nos faz saber, ó Pai, aquilo que nós precisamos saber, ó Pai, para viver na Tua presença, ó Pai, viver uma vida digna. Que o Senhor abra o entendimento, a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos fazer a exposição do livro de Apocalipse, fazendo hoje o Apocalipse 1, que é um livro maravilhoso, que é um livro que completa todo o cânon sagrado. Se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse, é como se a Bíblia tivesse ficado incompleta, porque ela começa com o início, com Gênesis, a Gênesis de todas as coisas, e o Apocalipse é exatamente o quê? Aquilo que fala, essa revelação, daquilo que vai acontecer, tem acontecido e que vai acontecer, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo quanto viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, primeiro esses 3 versículos, que fala a revelação, o Apocalipse, que mostra um gênero textual totalmente diferente dos outros. Nós temos textos proféticos, temos textos escritos em prosa, temos textos poéticos, e a linguagem apocalíptica é uma linguagem com muita simbologia, onde as cores, os números, existe histórias, visões, que de uma maneira assim muito simples, porque já que é uma revelação, então ela não é complexa, ela pode aparecer complicada, mas as interpretações geralmente são muito simples, Então aqui, naquele tempo, desde do final lá da época do exílio, muitas pessoas num tempo que é chamado de o silêncio dos profetas, o silêncio de Deus, que Deus já tinha dado a lei, já tinha mandado os profetas, e o pessoal estava cada vez mais endurecido no entendimento, Então Deus não tinha mais nada para falar, O que Deus ia fazer é tão somente fazer cumprir, a sua palavra. Então houve como que um silêncio, e nesse tempo apareceu esse gênero textual, chamado apocalíptico, onde muitas pessoas, muitas vezes bem intencionadas, queriam o quê? Reforçar, olha, Deus está atuando, as coisas vão acontecer, e ficava o quê? Mostrando, e às vezes até para dar maior credibilidade, colocava nomes de autores que na verdade não eram. Por exemplo, havia Apocalipse lá de Abraão, Abraão já tinha morrido há muito tempo, como é que ele escreveu um Apocalipse, há 200 anos antes de Cristo, ele viveu lá atrás, Apocalipse de Enoque, Apocalipse até de Adão, apareceu lá um Apocalipse de Adão. Enfim, o fato é que aprove a Deus nos dar o quê? Um Apocalipse legítimo, um Apocalipse revelado, um Apocalipse canônico, que é chamado esse aqui de Apocalipse de João. Então, de 200 anos antes de Cristo até 150, 200 anos depois, muitos apocalipses apareceram, talvez em torno de uns 30 apocalipses, Só que o Apocalipse de João, ele foi colocado na Bíblia, porque aqui nós temos um Apocalipse que é legítimo, reconhecido, pelos pais da igreja, pela igreja, quando foi feito o cânon, da igreja, enfim. E aqui fala que é a revelação de Jesus Cristo, e essa revelação foi que Deus deu a Jesus para que ele mostrasse aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então não é uma possibilidade, é uma certeza. O Apocalipse fala assim, daquilo que vai acontecer. Então isso não é um cronograma em aberto, é um cronograma fechado e que Deus está cumprindo. E enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou. A gente vai ver muitas palavras aqui que tem muito a ver com palavras jurídicas. Atestou a palavra de Deus. Ou seja, tudo isso está te conforme a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus, a tudo quanto viu. Quer dizer isso? É que a interpretação de tudo aquilo que vai ser dito aqui tem de estar onde? Na Bíblia e no testemunho de Jesus. Se a gente pegar o Apocalipse e sair da Bíblia,
nós vamos entrar em confusão, como muitas pessoas têm feito, procurando sinais fora da Bíblia. A coisa básica, quando nós estudamos a palavra de Deus, é entender e compreender, né, como toda a cristandade, né, a igreja, né, sempre compreendeu que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Então, é uma revelação que Deus deu a Jesus, né, e Jesus, através do anjo, mandou lá para o João, né, João apóstolo, e ele atestou, segundo a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, a tudo quanto viu. E aí tem a bem-aventurança tripla: bem-aventurados aqueles que leem, né, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Então, em algumas versões, está escrito assim: bem-aventurados aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Por que que aparece no singular? Porque naquele tempo era um livro só, era um rolo só, que a pessoa lia e todos escutavam. Não tinha gráfico, não tinha livros, né? Muito menos multimídia, né, como nós temos hoje. E quando fala que existe essa bem-aventurança, é para que a pessoa não fique no escuro, para que ela compreenda, né, claramente aquilo que está acontecendo, né? E fala que o tempo é próximo, né? O tempo ele é curto, né? As coisas estão para acontecer. E aí começa no versículo 4 assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vamos agora até o versículo 8, né? E aqui já começa a dedicatória. Mais para frente nós vamos ter a explicação por que esse livro foi escrito, né, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então aqui já existe uma dedicatória, né? Então João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça a vós outros. E aí ele fala que está escrevendo da parte de Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Filho, né? Por que que a gente fala isso? Pela descrição, da parte daquele que é, Deus o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. É curioso, né, que sempre mostra que Deus está o que? Ativo. Ele era, ele é, né, e ele vai estar o que? De maneira ativa o que? Vindo, né, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aí a gente já tem uma dificuldade, fala assim: puxa, mas que 7 espíritos são esses, né? E aí, se nós formos lá no profeta Isaías, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, nós vemos que quando se fala a respeito de Jesus, fala que repousaria sobre ele, né, o Espírito de Deus. Só que a descrição que é feita lá no livro de Isaías, né, e nós vamos ler lá, porque é importante, né, que a gente tenha uma visão muito clara, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, no capítulo 11, né, fala assim: do tronco de Jessé, era uma profecia a respeito de Jesus, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aí fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e ele julgará não segundo a vista dos seus olhos, nem vai repreender segundo aquilo que ele ouve, mas ele vai fazer isso com justiça. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que a aparência engana, as coisas não são como elas são. Tem pessoas que falam coisas lindas, né? Mas
essas coisas lindas não têm o que? Respaldo, que é na verdade. É tudo fake, como acontece nos dias de hoje. Então aqui diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria 2, de entendimento 3, de conselho 4, de fortaleza 5, de conhecimento 6 e de temor do Senhor. Então, do que se trata? É um Espírito só, né? A plenitude desse Espírito, né? De todos os aspectos, né? Que diz respeito que a esse Espírito. Então nós vimos aquele que é, que era, que há de vir, Deus, os 7 Espíritos, que são os 7, né, Espíritos de Deus, né, e também vai falar agora de Jesus Cristo, né, da fiel testemunha, né. Então, Apocalipse capítulo 1, né, versículo 4, né. Então ele escreve isso da parte de Jesus Cristo, e quando fala de Jesus, ele apresenta Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Muito importante o que? A gente já verificar como que Jesus é apresentado. Ou seja, ele é a primeira coisa, a fiel testemunha. Testemunha no original tem a ver com o martírio, aquela pessoa que morre por aquilo que ela crê, né? Ela não negocia aquilo que ela crê. E Jesus tanto pregou quanto era, como ele saiu desse mundo que morto, exatamente porque foi uma testemunha fiel. Não foi infiel, não se perdeu no caminho. O primogênito dos mortos, embora ele tenha morrido, ele ressuscitou. E aqui fala que ele é primogênito por quê? Porque todos aqueles que creem nele ressuscitarão depois. Primogênito quer dizer o primeiro que ressuscitou. E todos os que creem também vão o quê? Ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o soberano dos reis da terra. Ou seja, não fique iludido achando que as pessoas que estão comandando visivelmente a terra são as pessoas que mandam na terra. Aqui fala que Jesus, ele é a testemunha fiel, é o primogênito dos mortos, e ele é o quê? Ele é o rei dos reis. Ele é o soberano dos reis da terra, ele é soberano sobre todos os reis. Essas pessoas que mandam e influenciam na terra, elas são temporárias. Jesus é eterno. E com essa apresentação, olha como que o texto maravilhosamente, né, e com muita sensibilidade chega até nós, mostrando, né, a prioridade e o amor que Deus tem conosco. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, toda essa trindade, né, e Jesus Cristo, né, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, é aquele que nos ama. E ele nos ama de tal maneira que através da sua morte, do seu sangue derramado, ele nos libertou daquilo que nos aprisionava. Ele resolveu o nosso maior problema, que eram os nossos pecados. O pecado é o maior problema que uma pessoa tem, porque o pecado é aquilo que afasta ela de Deus. O pecado é a causa da nossa morte, né? Nós somos pecadores e por isso nós morremos. O salário do pecado é a morte, mas aqui fala que Jesus nos libertou dos nossos pecados. Ele não somente perdoou, né, os nossos pecados, mas ele nos libertou da escravidão de nós vivermos o quê? Uma vida onde nós não temos nenhuma opção e vivemos o quê? Pecando. Aquele que nos ama, né, e já está aberto lá, né, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então, apresentando a Trindade, nos coloca o quê? Uma situação extremamente privilegiada. Fala que o Filho, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, ele se deu por nós. E se deu o quê? Para nos libertar da do nosso pecado e da nossa mortalidade, não é? Ele fez isso o quê? Para que nós nos tornássemos o quê? Reino de Deus, sacerdotes de Deus. E é para esse Deus que nós vivemos o quê? Para a sua glória, esse Deus que domina sempre e sempre vai dominar. Amém. E a promessa, né, para nós que caminhamos, embora tenha
essa certeza, né, da vitória, da imortalidade, mas hoje nós caminhamos por fé porque nós morremos. Nós devemos falar tchau, né, para os nossos entes queridos, né? As pessoas morrem. A promessa é assim, promessa com certeza. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então Jesus volta, ele veio e ele volta das nuvens porque ele foi nas nuvens, e todo olho verá, até quantos, né, o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então as tribos da terra vão estar lamentando sobre ele, por quê? Porque não o reconheceram, não aproveitaram essa oportunidade, não se converteram a ele, perderam a oportunidade, então por isso vai ser o lamento. Nós estamos vivendo o tempo da conversão, e isso é uma oportunidade. Isso é oportunidade enquanto nós estamos vivos. Uma vez que nós não aproveitamos a oportunidade, nós a perdemos. Então todos nós somos condenados pelos nossos pecados, mas aquele que se deixa salvar por Jesus, deixa Jesus Cristo fazer a obra na sua vida, ele é liberto dos seus pecados e entra numa outra dimensão. Aparentemente continua a mesma coisa, porque ela continua com os desafios, só que ela já tem dentro de si o reino de Deus, a certeza de Deus, a presença de Deus. E quem não tem isso? Quem não tem isso e vive segundo as suas cobiças, os seus desejos, né, a sua própria filosofia, esse aí vai se lamentar, né, quando Jesus voltar. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, não tem letra, está falando as letras aqui do alfabeto grego, a primeira e a última. Então não tem jeito de fazer uma palavra, não tem nada que foge o que a presença e a certeza desse Deus que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tem poder nenhum que falta a Deus, ele tem todo o poder. Então quando a gente olha, a gente fala, puxa, se Deus tem poder, porque tem tanta coisa desarrumada acontecendo. E é exatamente isso que o livro de Apocalipse vai o quê? Responder. Versículo 9, ele vai descrever como é que tudo isso aconteceu. João apóstolo diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quando ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas,
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então agora João vai e relata, né, o episódio, como que foi que esse livro, né, surgiu. Como que surgiu, né, o livro de Apocalipse. Ele estava na ilha de Patmos, e é interessante, né, que a gente sabe pela história que ele estava ali porque na época o imperador Domiciano, né, estava, enfim, né, ele estava perseguindo, né, a igreja, né, ele foi uma das pessoas que fez muito mal, né, para a igreja, né, aqueles que eram convertidos a Jesus, e todos os apóstolos, com exceção de João, já haviam morrido, e haviam morrido como? Martirizados. Com a sua fé, né, eles tinham sido provados, e como eles não recuaram, então o apóstolo Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, o Tiago foi morto ao fio da espada, e existem histórias a respeito de todos os outros. E o último apóstolo vivo, então, era o apóstolo João. E o apóstolo João, né, ele teve um tratamento diferente. Ao invés dele ser martirizado, houve a tentativa de neutralizá-lo. Como? Mandando ele exilado lá para a ilha de Patmos, que era como se fosse uma ilha presídio. E quando ele estava ali, o que é curioso, que ele teve essa visão e essa ordem para escrever, ele se apresenta não como apóstolo, né, não como discípulo, né, não como uma pessoa próxima de Jesus, mas se ele apresenta como toda pessoa que entende a grandeza de Deus, se apresenta. Ele fala: olha, eu sou o João, irmão de vocês, né, na tribulação, no reino e na perseverança. Então eu sou um como vocês, né? E eu estive na ilha de Patmos. E ele não fala nem que foi o imperador Domiciano. Domiciano, que era irmão de Tito, né, e filho de Vespasiano, que foi uma dinastia, né? O Tito foi aquele que no ano 70 invadiu Jerusalém com as tropas romanas, e foi como se fosse um protótipo, né, do final do mundo, porque ali ele fez horrores, né? Ali muitas pessoas foram mortas, né? As mulheres grávidas, né, tiveram seu ventre aberto, né? As crianças, enfim, foi uma coisa muito, muito, muito triste, onde ele pôs fogo na cidade, queimou o templo, né? E esse é o irmão do Domiciano, que na época então era imperador. E o Domiciano, ele era de uma maldade tão grande que as pessoas apelidaram ele até de Nero de novo, né? Nero redivivo, como se ele fosse uma reencarnação, né, vamos dizer assim, do Nero, o que não tem nada a ver. É só a maldade que nós vamos ver que existe, né? Uma hostilidade que existe contra Deus e contra tudo aquilo que Deus representa e faz. Durante pouco tempo, os homens têm essa liberdade, só que depois eles vão colher o fruto, né, daquilo que eles fizeram. Então, Domiciano, né, era o imperador, e ele foi que, pronto, no tempo dele, que o João foi preso. E o João preso lá, né, e fala que não foi, ele não usa esse termo, eles me prenderam aqui. Fala, não, é por conta da palavra de Deus que eu estou preso. Porque se eu não estivesse pregando a palavra de Deus, eles não estavam nem ligando para mim. Mas como a palavra de Deus incomoda, né, pronto, fizeram isso, né? Mas então é por conta da palavra de Deus que eu estou aqui. E a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E em espírito, ele fala agora de um arrebatamento, uma visão que ele teve no dia do Senhor, né, que provavelmente é o domingo, né? Ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: olha, o que você vai ver, você escreve em livro e manda esse livro que é as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Na Ásia Menor tinha bem mais igrejas do que essa, provavelmente tinha em torno de 11 igrejas, né? Então essa revelação foi mandado para 7, já mostrando o gênero textual, que é o livro de Apocalipse, que simboliza o quê? A plenitude das igrejas. Tudo que se encontra na igreja, tudo que se encontra na história da igreja, de uma maneira ou de outra, vai se enquadrar o quê? Nessas 7 igrejas, como se fosse o quê? Igrejas representativas, igrejas proféticas. Você vê que não tem uma carta mandada para Jerusalém, uma carta mandada para Samaria, né? Mas são essas 7 igrejas
que descrevem praticamente todas as outras igrejas. E quando eu voltei para ver quem falava, aí ele tem uma visão de Jesus como ele nunca tinha visto Jesus. Porque Jesus agora se apresenta extremamente o quê? Cheio, vamos dizer, de símbolos, porque ele está aqui glorificado. Então a presença de Jesus aqui traz em João alguém que conhecia intimamente Jesus, né, mas que não está glorificado, que ele está no seu corpo natural, um susto enorme, a tal ponto que ele o quê? Desfalece. Na hora que ele olhou, ele viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, ele viu Jesus, o Filho de Homem, um semelhante a Filho de Homem, e uma veste muito bonita, vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro, como se fosse uma veste de quê? De um sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. E aqui é significativo. Por quê? Porque mostra a eternidade, a perenidade de Jesus. Os olhos como chama de fogo, que mostra que Jesus enxerga tudo. Ele sonda o quê? O escondido e o profundo. Ele não julga com aparência, mas ele julga o que? Com certeza. Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas ele vê o coração. Os pés semelhante a bronze polido. O que quer dizer isso? É que Jesus glorificado, ele esmaga os seus inimigos, ele esmaga os seus oponentes. Quem não se fizer amigo de Jesus estará o que? Em maus lençóis, porque Jesus está oportunizando a salvação. Mas aqueles que forem rebeldes, que não quiserem ser salvos, né, por conta dos seus próprios pecados, serão o que? Esmagados. A voz, como a voz de muitas águas, né? Então a voz poderosa, consistente, e ele tinha na mão direita 7 estrelas. Então na mão direita dele havia 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Nós vamos falar das 7 estrelas porque o texto já traz claro. Agora o que quer dizer que da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes? É uma visão assim, tanto quanto terrível, né? Se você vê alguma pessoa parecida com isso, né? Provavelmente você desmaia igual o João, ou você sai correndo, ou você grita, alguma coisa vai fazer. Mas por quê? Porque o que está sendo visto tem significados. Então, quando fala que sai uma espada afiada de 2 gumes, quer dizer, o que ele fala é a palavra de Deus. Ele não tem outra conversa que não seja o quê? A palavra de Deus. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, ele tem uma luz intensa, né? Ele é a luz do mundo, brilha com força intensa. E quando eu vi, desmaiei, caiu aos seus pés como morto, né? Porém, aí você vê como é que Jesus é, né? Com toda essa grandiosidade, ele vai lá, coloca a mão direita sobre o João e fala assim: não tenha medo, não temas, sou eu, o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, eu morri, ressuscitei e não morro mais. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Puxa, isso é revelador. Por quê? Porque a morte, a gente acha que só tem um caminho de ida, mas a palavra de Deus fala que Jesus tem o que? A chave da morte. Ou seja, a ressurreição é uma competência de Jesus, por quê? Porque ele pode abrir o quê? A chave da onde estão o quê? Os mortos. E ele também tem a chave do inferno. Muita gente pensa que o inferno é propriedade de Satanás, como se fosse uma penitenciária e que o diretor dessa penitenciária é o Satanás. Mas aqui fala que Jesus tem o quê? Também a chave do inferno, porque o Satanás não vai ser dono do inferno nem de lugar nenhum. Na realidade, ele vai ser um penitenciado, ele vai ser um hóspede, né? Quando tudo passar e tudo a gente conseguir enxergar, porque hoje nós cremos pela fé, mas vai chegar o momento que nós vamos enxergar tudo claramente, nós vamos ver o quê? Que esse oportunista, esse ser das sombras, esse ser maligno, né? Esse diabo, a antiga serpente, que aqui em Apocalipse vai ser apresentado como dragão, ele vai ser simplesmente o quê? Um
penitenciado. E aí vem a ordem, escreve. Escreve as coisas que você vê, que vistes, as coisas que são e aquelas que serão, que vão acontecer depois dessa. E aí já vem toda a explicação, porque Apocalipse é assim. Embora a visão seja muito, vamos dizer assim, assustadora no início, mas as suas interpretações são muito simples. Diz assim: ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, é simples. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui tem cada igreja tem um anjo que nós não vemos, pode ser, nós não vamos afirmar, né? Aqui provavelmente seja. E também o que? 7 candeeiros de ouro. Então os anjos, será que são os pastores, não, os bispos, né? As referências, né? Quem são eles? Então os 7 candeeiros são as 7 igrejas e as estrelas são os 7 anjos. Então Jesus, ele se apresenta o quê? Como aquele que está na igreja. A igreja é o lugar para nós estarmos, é o lugar onde Jesus está. E no próximo capítulo, né, nós veremos cada uma dessas igrejas, porque um livro foi escrito para todas elas. Todavia, cada igreja recebeu para si uma porção específica de orientações, de constatações, né, e de direções que Jesus tinha para cada igreja, tanto Éfeso, né, quanto Esmirna, quanto Pérgamo, né, quanto Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos estar continuando, né, o capítulo 2 numa outra oportunidade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela revelação que o Senhor nos deu, que o Senhor deu a Jesus, que Ele foi e enviou através do seu anjo ao apóstolo João, e a fidelidade de João, Pai, em escrever conforme o Senhor mandou, enviar 7 igrejas da Ásia, e essa bem-aventurança que tem, ó Pai, quando nós lemos, quando nós ouvimos e guardamos, ó Pai, quando nós lemos com atenção, com cuidado, aquilo que o Senhor tem a revelar para nós, para que nós saibamos, ó Pai, as coisas que em breve devem acontecer. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todas as pessoas aqui, as pessoas que estão nos acompanhando através desse vídeo, no nome santo de Jesus. Amém. Então, até uma próxima oportunidade.